Os efeitos de inicialização foram muito importantes no universo da tecnologia para representar determinado produto não apenas visualmente, mas também de modo sonoro, e a pessoa, quando ouvir, saber do que se trata aquilo, com um som bem característico que fica na memória, como por exemplo, o startup dos celulares da Nokia. Todo mundo conhece essa porcaria, ou então os efeitos de notificação do MSN, ou até mesmo aquele som clássico do PlayStation 1, que dava até medo. Esses são apenas alguns exemplos, mas quando você ouve isso, mesmo a quilômetros de distância, já consegue saber que alguém ligou um PlayStation 1, ou entrou no MSN, ou ligou um celular da Nokia e por aí vai. E a mesma coisa vale para as versões seguintes ou outros modelos ou marcas de tecnologia. Mas hoje não estamos aqui para falar de videogame ou outras coisas, mas sim de Windows. Que sempre trouxeram sons de inicialização muito marcantes e nostálgicos, e você com certeza se amarrava. Mas você sabia que a partir do Windows 8 o som de inicialização vem desligado por padrão? Mas caso você queira, pode ativar nas configurações. Só que daí vai ser o mesmo som do Windows 7. E eu aposto que você nem tinha percebido isso. Já vale seu like, né? Mas calma lá, que mais pra frente falaremos disso novamente, porque hoje vamos conferir a evolução completa e trajetória de todas as aberturas do Windows e um monte de curiosidade extra que vocês vão gostar. Então, bora! Antigamente, quando lançava um novo produto de tecnologia, não era comum ele ter uma abertura sonora, tanto que as primeiras versões do Windows não tinham, mostrava apenas a tela da Microsoft e pronto. Isso porque também não existia o WAV, ou Wave como é chamado, que é um formato padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs, que só foi criado em 1991 e facilitou muito. Você provavelmente já deve ter usado esse formato, caso mexa com essa parte de áudio, que é superior do que o MP3. Porém, existe uma curiosidade muito interessante envolvendo isso, que se trata de um possível som de inicialização do Windows 1.0 que se espalhou na web há um tempo atrás, e ele seria mais ou menos assim. Isso é apenas um conceito, já que o primeiro Windows a vir com uma abertura sonora de verdade foi o 3.1, mas esse assunto gerou bastante polêmica na internet, já que tinha pessoas afirmando com toda certeza que ele tinha som sim, porém não. O pessoal estava com um efeito placebo na cabeça, porque a origem real desse som é apenas uma versão de inicialização do Windows 95 modificado e agudo, pegando apenas os primeiros segundos, e realmente convenceu bastante. Se eu tivesse escutado isso na época, iria acreditar que era oficial. E essa curiosidade vale demais o seu like, hein? Com certeza você também não sabia. Comente aí. Agora sim, passando para o 3.1 de fato de 1992, a Microsoft teve a ideia de criar diferentes tipos de som para marcar quando algum computador era ligado ou desligado. Uma estratégia bem legal para imortalizar aquele sistema e deixar marcado na cabeça de todo mundo. E o som do 3.1 era super precário, porém animado. Ele é lembrado como um efeito simplista que surgiu em uma época que os criadores ainda estavam descobrindo como fazer sons digitais de qualidade. Lembra até aqueles toques monofônicos de celulares antigos, sabe? E a ideia era representar um som gratificante, como se fosse dar boas-vindas por você ligar a sua máquina e estar de volta. Passando agora para o Windows 95, já tivemos uma evolução muito grande nessa parte sonora. Nesse ano, a Microsoft chutou o pau da barraca e apresentou um sistema totalmente inovador e revolucionário, com menu iniciar e um monte de novidade. Então, nada mais justo do que também ter uma abertura do mesmo nível, né? E uma curiosidade muito interessante é que essa música de pouquíssimos segundos custou uma nota para a Microsoft, já que ela investiu pesadamente em todos os detalhes e contratou um músico profissional chamado Brian Eno, que é conhecido por ser um dos pioneiros da área ambient music, porém ele estava acostumado a compor faixas mais longas, porém a Microsoft queria que fosse algo curto, com as exigências de ser algo inspirador, otimista,
futurista universal, sentimental e emocional, como ele mesmo descreveu no pedido. Olha só. E esse pequeno som custou nada mais nada menos que 35 milhões de dólares. E isso lá em 95. Convertendo para os dias de hoje, daria mais de 350 mil reais. Já dá pra quase se aposentar, né? Mas o músico está de parabéns e conseguiu representar muito bem o que a empresa queria. Tanto que é o som favorito de muita gente. E antes de continuar, vale mencionar também o Windows NT, que a partir da versão 4.0 de 1996 também tinha um tema exclusivo e muito legal. O Windows NT era dedicado ao mercado corporativo e com outra proposta dos outros que eram focados mais no público doméstico. Eu não vou citar todos aqui porque senão esse vídeo ia se estender demais, mas podemos mencionar o Windows 5.0, que também tinha um som legal. E até mesmo o Windows Server 2003. Passando agora para o Windows 98, a empresa caprichou bastante na sua abertura, e apesar de dar medo, para mim é uma das mais nostálgicas de todas. Ouve aí! Podemos dizer que essa abertura é uma evolução do 95 com mais arranjos, mais triunfante e alguns segundos a mais do que o sistema anterior. Segundo a Microsoft, nessa versão, ela quis passar um ar de som futurista quando ligasse a máquina, e não apenas uma tela de boas-vindas. Ele começa com um som mais baixo e vai aumentando até um nível mais agudo e finaliza com um som ecoando por tudo. E o compositor desse som foi Ken Kato, que era um funcionário da Microsoft que cuidava da parte da direção criativa de áudio, que futuramente também passou a trabalhar com o estúdio 343 Industries e ajudou na composição da trilha sonora de Halo 4. Ou seja, o cara tem uma relevância enorme. Mas acho que foi uma grande evolução sair de um som do Windows 98 para trabalhar no Halo 4. Pô, esse cara zerou a vida. O Windows Millennium não foi muito popular, mas isso não impediu a Microsoft de tentar inovar, e segundo ela, o som desse sistema representa a virada do milênio, com toques animados para incentivar os usuários a migrarem para ele, coisa que não deu muito certo, né? Porque ele também foi um Windows péssimo e todo cagado. E tirando isso, achei pouquíssimas informações sobre a criação do som dele. Talvez por ser um Windows meio obscuro e que não fez tanto sucesso assim no mercado. Mas, de qualquer forma, ele também teve o seu som característico e marcou presença aqui. Indo agora para o clássico Windows XP, que foi o sistema operacional mais popular de todos os tempos, também temos um som bem característico quando ligamos o PC, e eu tenho certeza absoluta que você já escutou. Dessa vez, a Microsoft encurtou um pouco o tema de inicialização e possui pouco mais de 4 segundos e lembrava o som de um teclado orgânico. E a criação dessa vez surgiu de um esforço colaborativo entre o compositor americano Bill Brown, que é conhecido por criar várias músicas para videogames e filmes, desde Quake 2, Wolfenstein, Command & Conquer, Rainbow Six, etc. E o designer de som vencedor do Emmy, Tom Ozanick, eu acho que é assim que pronuncia. E para quem não sabe, Emmy é o maior e mais prestigiado prêmio atribuído para profissionais da área. Então, para vocês verem que foram dois grandes nomes de renome que participaram dessa versão. Nada mais justo do que dar certo, né? E ser um sucesso absurdo. E antes da gente passar para o terrível Vista, temos que dar uma palhinha para o Windows Longhorn, que era uma beta antes de se tornar o Vista que conhecemos hoje, e ficou em desenvolvimento por alguns anos, até o processo ser reiniciado e se tornar o que conhecemos hoje. O mais curioso de tudo é que ele possui um som de inicialização bem diferenciado e harmonioso, parece até anjos cantando, ouve aí. Porém, na verdade esse som é falso. E a outra curiosidade interessante que gera bastante controvérsia até hoje é que esse som, infelizmente, apesar de muito bonito, não foi feito pela Microsoft, mas sim por fãs.
já que todas as builds do Longhorn utilizavam os mesmos sons do XP. Na verdade, para não ser injusto aqui com vocês, segundo um usuário, esses sons são reais apenas em uma build em específico, e era usado em alguns certos temas. Como não consegui encontrar essa build para baixar, fica aí a curiosidade, mas de qualquer forma é um som muito interessante que eu particularmente achei bem superior que o oficial do Vista. Olha só como que os fãs são fodas, hein? Agora sim, a ideia do Windows Vista, quando foi lançado lá em 2007, era de renovar completamente a parte visual, tanto sonora do sistema. E a Microsoft escolheu o virtuoso guitarrista Robert Fripp para compor um tema de inicialização. E a banda de Fripp, chamada de King Crimson, era famosa por escrever épicas músicas de rock progressivo no final dos anos 60 e 70. Quem é mais ligado no mundo da música, com certeza deve conhecer ou já ter ouvido falar dessa banda por aí. Outra curiosidade é que, tirando isso, ele também ajudou a compor mais de 45 efeitos sonoros para o sistema. Mas ele não fez o trabalho sozinho, já que teve a ajuda de Tucker Martini e do engenheiro músico da Microsoft Steve Ball, que também contribuiu com sons e edição. Outra curiosidade interessante que poucos sabiam é que a produção final tem uma progressão rítmica deliberada, o Windows Vista, com 4 acordes representando os 4 quadrados e as cores do logotipo do Windows. Aparentemente, a Microsoft achou que se encaixava no Windows 7 também, e reutilizou a inicialização de Fripp para o seu próximo sistema operacional, já que o Windows 7 foi criado para ser uma evolução do Windows Vista, e deu muito certo, então nada mais justo do que também ter o mesmo som. Quer dizer, bem que eu acharia legal que ele tivesse um som diferente, né? Pô. A partir do Windows 8, o som de inicialização vinha desabilitado por padrão, tanto que tem muita gente que não sabia que ele possui um som, mas ele existe, ouve aí. Segundo a Microsoft, um dos motivos para ter removido o som foi para melhorar o desempenho do tempo de inicialização. Porém, existe um painel de configurações específica que você pode habilitar novamente. Outro motivo que também citei lá no começo do vídeo é pela questão de privacidade, já que um ex-funcionário da Microsoft, chamado Jansen Harris, explica que os tempos mudaram e o número de usuários que priorizavam por notebooks no lugar de desktops já era bastante expressivo, e com isso poderia incomodar as pessoas ao redor e ser inadequado para a nova realidade. E até que faz sentido, mas de qualquer forma é meio chato, e foi-se o tempo em que quando você ligava um computador, entrava em um mundo totalmente diferente. E só para finalizar esse tópico, também vale lembrar que o Windows 8.1 também seguiu esse mesmo som do 8. Com a chegada do Windows 10, a Microsoft reforçou ainda mais a ideia do minimalismo, e vinha desativado por padrão, mas mesmo assim você poderia habilitar o som da startup lá no menu de configurações. Só que, como eu já disse lá no começo, a hora que você ligasse, o som seria o mesmo do Windows 7, ou então, dependendo da build que você estivesse utilizando, do Windows 8. Tanto que muita gente acha que o Windows 10 não tem som, e ele realmente não tem um som próprio, pelo menos não um oficial. Porém, existe uma confusão onde muita gente acha que esse é o som de startup do Windows 10. Mas isso é falso, e esse som que você acabou de ouvir foi tirado do trailer da Microsoft HoloLens. Lembra aquele projeto lá, que foi totalmente fracassado da empresa, com realidade aumentada? Olha só, até o HoloLens tem um som próprio, o Windows 10 não. O mais recente Windows 11, por incrível que pareça, trouxe um tema próprio e uma versão mais modernizada do som de inicialização do Windows Vista 7, com um aspecto mais minimalista, assim como o próprio sistema. Ouve aí. Bom, então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um trabalhão pra fazer, então por favor, já retribua esse esforço aí, deixa o seu like, pelo amor de Deus, que me ajuda muito, se inscreve, que são vídeos novos toda quarta e domingo, como eu já disse, clica nos outros conteúdos aí pra conferir também, que com certeza você vai gostar, eu faço esse esforço aí com muito carinho, eu amo o que eu faço aí pra vocês, então é nóis, nos vemos até a próxima, aquele abraço, valeu e fui!